quero pedir desculpa a todos por esse atraso, mas vamos seguir com a programação. Então, esse programa é um oferecimento da Gedeon Richter, uma empresa húngara fundada em 1901. A empresa está presente em uns 5 continentes, tem mais de 200 produtos e todo o seu portfólio é voltado para a linha saúde da mulher, sistema nervoso central e também a área de biosimilar. A Gedeon Richter no Brasil, ela tem como estratégia foco na saúde da mulher e em soluções para pacientes em todas as fases da vida. Hoje, nós vamos falar sobre HPV e, para isso, nós convidamos a doutora Márcia Cardial, que está aqui conosco. Ela é presidente eleita da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, vice-presidente da Comissão Nacional de Especialistas da FEBRASGO, mestre e doutora em ginecologia pela Santa Casa de São Paulo e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC. Doutora, muito obrigado por estar conosco, pela paciência e por manter seu bom humor aí diante dessas adversidades. Que isso, eu tenho só que agradecer essa oportunidade da gente falar de um tema tão importante, um tema que as pessoas chegam com tantas dúvidas, tantas angústias no consultório, e te parabenizar, Carlos, por essa iniciativa, porque é um canal incrível de chegar a esse conhecimento nas casas, nas pessoas. Eu acho que a difusão do conhecimento gera crescimento, tanto pessoal como comunitário. O nosso objetivo é justamente poder falar sobre e fazer com que essa mensagem chegue de maneira correta. Nas redes sociais, hoje em dia, a gente acha muita informação, mas a informação correta nem sempre é aquela que a gente acessa. Então, o nosso objetivo é levar a informação correta, por isso a gente convidou a senhora, uma especialista que pode nos ajudar. Falando de um tema super interessante e começando pelo conceito básico, o que é HPV, doutora? Perfeito, acho que essa é a grande questão, o que é o HPV, porque as pessoas chegam achando que HPV é HIV. Então, elas chegam angustiadas no consultório. HPV, HIV é uma coisa que é igual, é diferente, né? Então, lembrando que HPV é uma sigla, H de humano, P de papiloma e V de vírus. Então, é o papiloma vírus humano, que é um vírus que pode... tem mais de 200 tipos desse vírus. Alguns causam verrugas genitais e alguns podem levar a alguns cânceres. Câncer de orofaringe, do trato respiratório, do colo, da vagina, da vulva, do ânus. Então, é um vírus causador de tumores, alguns tipos deles. Então, assim, quando a gente fala em HPV, a gente fala em uma série de problemas, uma série de doenças e de vários órgãos. Então, uma pessoa pode ter no colo do útero, outra pessoa pode ter no canal anal. Nem sempre estamos falando da mesma coisa, né? Falamos de HPV, nem sempre é a mesma coisa. Uma pergunta que eu acho bem interessante pensando no ponto de vista do paciente, né? Como é que eu pego HPV? Nossa, assim, uma vez, Carlos, teve uma paciente que chegou para mim e estava muito angustiada com HPV e a hora que eu fui examinar, o genital dela estava todo escoriado, todo vermelho, e eu falei para ela, não vou te examinar, vamos sentar e vamos conversar primeiro. Que você fez aqui? Ela falou, doutora, eu passei Bombril. Mas Bombril? Uau. Bombril. Porque você se sente suja? Daí ela começou a chorar. Porque essa questão, como eu pego, é uma questão muito importante. Traz todo um tabu em cima disso. Um tabu que tem a ver com sexo, com promiscuidade. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes faz com que as pessoas se afastem do médico, se afastem da vacina, que a vacina está aí. Então, como eu pego? Na verdade, 98% das vezes é pelo contato pele-pele ou pele-mucosa.
Não significa obrigatoriamente uma relação sexual. E não significa promiscuidade. Eu não sei se pode, e aí é bom ter um especialista para a gente poder fazer pergunta. Não sei se pode passar pela pessoa a primeira imagem ou a primeira impressão, aquela coisa que vem à cabeça é: peguei do meu parceiro. Acho que essa pode ser a primeira reação. E aí a pergunta, duas perguntas na verdade é: de quem eu pego, né? E há quanto tempo eu tenho isso? Porque imagina que um parceiro aparece com alguma lesão para o HPV, ele vai achar que aconteceu semana passada e pegou em uma relação sexual. É sempre assim ou não necessariamente? Não necessariamente. Há muito tempo atrás, eu tinha um ambulatório ao lado de um colega e esse ambulatório, eu recebia as mulheres, ele recebia os homens, os parceiros dessas mulheres. E se acreditava que era o mesmo vírus que estava na mulher e estava no homem, e não. Muitas vezes não é o mesmo tipo de vírus. Naquela mesma ocasião, havia juiz de direito, por exemplo, de crianças que queriam saber se as crianças tinham sido abusadas ou não e se tinha sido aquele abusador. Então, testavam para ver se era o mesmo tipo de vírus, e muitas vezes não era. Então, essa questão assim, foi desse parceiro ou foi daquele parceiro? Foi daquela parceria que hoje nós adaptamos um pouquinho mais a nossa fala, né? A parceria, não parceiro. E não dá para saber de quem pegou e nem há quanto tempo. Então, a gente tem, às vezes, pessoas viúvas que não têm atividade sexual há 20 anos e, de repente, por uma queda de imunidade, pode manifestar. Então, aquilo que eu aprendi na faculdade, que o período de latência, o período de incubação do HPV era de 3 a 8 meses, hoje a gente sabe que não é mais verdade. Tudo isso, vários estudos mostrando que o tempo de latência do vírus pode ser muito grande. Falando, a senhora trouxe uma questão de fazer a análise em homens e mulheres. Quem transmite mais? Não sei se tem isso, o homem e a mulher, ou não necessariamente existe essa... Olha, por muito tempo a gente achava que o homem transmitia para a mulher. E hoje a gente sabe que a mulher transmite mais para o homem do que o homem para a mulher. Agora, quando a gente trata de um casal, eu sempre falo, o seu parceiro deve ser avaliado também. Mas, veja, antes dele ir para o urologista, saiba que 90% dos homens não vai ter lesão quando for examinado. Por quê? O órgão é externo, porque vai eliminar mais rápido esse vírus. Então, ele adquire, sim, o vírus, pode até transmitir, mas ele elimina muito mais rápido. Então, naquele momento, quando a gente faz a análise do casal, nem sempre o parceiro tem o vírus. Era muito engraçado, porque a mulher chegava assim: doutora, olha, foi ele que me transmitiu, foi ele que me transmitiu. Aí, quando ele chegava com o exame negativo, aí a coisa era jogada para ela. Então, hoje a gente volta, né? Volta. E aí ficava uma situação muito conflituosa. E hoje a gente já explica que o homem adquire, sim, mas ele elimina de uma forma muito mais rápida do que a mulher. A senhora disse que ele elimina mais rápido e nem sempre ele tem uma sintomatologia ou ele tem algum tipo de lesão. Neste caso, eu imagino que um exame clínico não vai detectar. Como é que faz para detectar se o homem tem ou não HPV? O homem deve passar no urologista. Não é todo urologista que avalia essa questão do vírus, mas o urologista ele utiliza alguma lente de aumento para avaliar se tem alguma lesão, alguma pequena verruga, alguma mancha branca. Tem alguns exames, por exemplo, existe a peniscopia, que vai aplicar alguns líquidos e ver se tem lesão ou se não tem lesão naquele parceiro. Pode ser que não seja alguma coisa que eu, como leigo, consiga detectar, mas um profissional consegue. Tem umas técnicas que os ajudam a fazer a detecção e o diagnóstico. Perfeito. No caso, por exemplo, uma mulher
que tem HPV, ela pode transmitir para o filho? Ela pode. Existe uma transmissão placentária, e hoje a gente sabe que nem sempre existe uma transmissão transplacentária, existe a transmissão pelo canal de parto, e existe uma transmissão, isso é mais recente, uma transmissão concepcional, porque já foi detectado o vírus na cabeça do espermatozoide. Então, existe uma transmissão paterna também, através do espermatozoide. Não se foi avaliado o ovócito. A célula feminina não foi avaliada para ver se tem o vírus ou não, porque é antiético fazer pesquisas com célula germinativa feminina, mas com o espermatozoide, sim. E já foi visto que existiu já algumas vezes transmissão ali, na concepção. Depois, durante a gestação, pode ocorrer pela placenta. O líquido amniótico existe, o vírus, e pelo canal de parto também. Então, o que acontece? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, felizmente, o feto elimina, porque é um vírus que vai, principalmente de canal de parto, vai estar na superfície e vai ser eliminado. Imunidade da criança e tudo. Porém, algumas vezes, numa pequena porcentagem de vezes, vai ter uma papilomatose, que a gente chama papilomatose recorrente juvenil. O HPV pega todo o trato respiratório daquela criança, ela começa a ficar rouquinha, e depois, lá pelos 14 anos, até 14 anos, vai desenvolver um vírus no trato respiratório. Mito ou realidade? Existe uma lenda, ou né, às vezes não é lenda, de que uma lesão por HPV ela se transforma em câncer. É Mito verdade. ou realidade? Realidade. Mas não é aí que é importante entender, porque a gente fala assim, HPV como sendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. HPV verruga vem do tipo 6, 10 e 11 do HPV. O HPV que pode levar a câncer de colo de útero vem do tipo 16, 18, por exemplo. Então, existem os tipos que levam mais a câncer e outros tipos que levam mais a verrugas genitais. O que leva a verruga é mais transmissível, mas é mais feio, mas é menos perigoso. A senhora vai falando, eu vou criando aqui as coisas na cabeça. Essas lesões, como é que dá para tratar essas lesões? Como é que tratam essas lesões? E a outra pergunta é, HPV tem cura? Importante, muito importante isso. HPV tem cura, gente, tem cura, porque a gente imagina, nossa, vai ser que nem um herpes, vai, vem, vai, vem. Não, HPV, 90% das mulheres vai conseguir eliminar o vírus. Tá? Qual é a função nossa, como médicos? Nós temos que tratar a lesão. Na lesão está a casa do vírus. Então, por exemplo, se é uma verruga, eu vou destruir aquela verruga. Seja com um creme, seja com ácido, seja com laser, com uma cirurgia de alta frequência. Eu vou destruir aquela lesão. Essa lesão de verruga não dá câncer. A lesão que pode dar câncer é aquela que dá... É uma lesão que a gente chama de subclínica. É uma lesão que somente com uma lente de aumento a gente vai poder avaliar. Nessa lesão, que vai ser avaliada com um colposcópio, por exemplo, nós vamos ver lá no colo do útero uma mancha branca. Essa mancha vai ser feita uma biópsia e, por exemplo, vem uma lesão de alto grau. Eu vou retirar uma parte do colo do útero, eu vou destruir aquela lesão do colo do útero com um laser e eu vou destruir a casa do vírus, vou desinstalar esse vírus
e a tendência é que essa pessoa consiga eliminar o vírus. Não existe um antiviral, sabe, Carlos? Não existe, por exemplo, tem o Tamiflu, que é para gripe, não sei o que, para influenza. Não existe um antivírus do HPV. A gente modifica, a gente deve tirar a casa do vírus, desinstalar o vírus e melhorar o ambiente, o microbioma do local onde está o vírus, porque aí a mulher vai ter a condição de ter uma imunidade legal e conseguir eliminar esse vírus. A gente falou de tratamento, a gente já falou de técnicas que os médicos usam, mas imagine o seguinte, como todas as doenças, né? Quanto antes o diagnóstico, melhor. O que a paciente deveria fazer, e os homens também, para uma rápida detecção? Existe algum conselho para a paciente? Faça isso, porque a gente vai detectar num estágio bem anterior, é mais fácil de fazer o tratamento. Perfeito. Acho que nós temos a prevenção que se chama primária, secundária e terciária. A primária é antes do vírus entrar. E antes do vírus entrar é vacina. Nós temos uma vacina excelente na rede pública, uma vacina que é gratuita, e as pessoas não acessam a essa vacina, tem medo, tem aquela questão de que os pais pensam, imagina, meu filho não vai ter isso, meu filho não vai ter uma vida promíscua, e aí vem de novo aquela carga pesada de se colocar em cima de uma doença, uma questão toda cultural. E isso afasta as pessoas dessa prevenção primária, que é a vacina. Vacina é para todo mundo. É para quem não iniciou vida sexual, é para quem já iniciou vida sexual e é, inclusive, para pessoas que já têm o vírus HPV, que vai ajudar a eliminar. Então, essa é a prevenção primária. Prevenção secundária é a prevenção que a gente faz pelo teste HPV em mulheres acima de 30 anos. É também pelo o teste do Papa Nicolau, da colposcopia, mas especialmente o teste HPV, porque acima de 30 anos todas as mulheres deveriam fazer o teste HPV. E a prevenção terciária é tratando lesões iniciais, tratando quando a pessoa já tem o vírus, já tem a lesão, vai tratar. Ou seja, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. A senhora falou de vacina. Tem uma época melhor para tomar vacina? A senhora falou que com o vírus, sem o vírus, mas existe uma idade que é mais aconselhável de se tomar vacina? 9 a 14 anos. Homens e mulheres ou só as mulheres? Homens e mulheres, meninos e meninas de 9 a 14 anos, inclusive 2 doses da vacina já são suficientes para essa população, porque eles têm tanto anticorpo que aquilo vai durar para a vida toda. Então, 9 a 14 anos são 2 doses, uma agora, uma daqui 6 meses. E pode ser tanto com a vacina quadrivalente, que é aquela de rede pública, como essa nova vacina que apareceu, que chegou no Brasil esse ano, que já existe há mais de 10 anos, há 10 anos, pelo menos, nos Estados Unidos, que é a nonavalente. Então, 2 doses para meninos e meninas até 14 anos e em bula, tanto a quadrivalente quanto a nonavalente, até 45 anos em bula. Acima de 45 anos tem vantagem também, mas é um uso off-label, que a gente chama. É uma vacinação como, por exemplo, a antitetânica, que eu tenho que repetir daqui a algum tempo? Ou tomou essas 2 doses, a primeira 6 meses depois? Em princípio, a gente acha que isso vai durar, o anticorpo vai durar para a vida toda. Tá. Pode ser que as coisas mudem, mas até agora o que a gente sabe é isso. Esse é o que está disponível de conhecimento no momento. É verdade. Doutora, um paciente que já tem HPV também deve tomar vacina? Também deve tomar vacina. Se você já teve HPV, por favor, trate e vacine. Diminui o número de recidiva e recorrência da lesão em até 45% no colo, em até 35% na vulva e na vagina. Dizem que quanto mais velha a pessoa, menor a eficácia da vacina. Isso é verdade? É verdade.
Por isso que a gente investe tanto em vacinar a população mais jovem. É uma vacina muito segura, sabe, Carlos? Muito segura, não é feita com, não é vírus atenuado, nada disso, é engenharia genética, é proteína da capa do vírus. Então, não vai trazer doença, não tenham medo de tomar vacina. A vacina é muito segura. A senhora falou que essa vacina está na rede pública. Então, basta os pais se conscientizarem, levarem os filhos e protegê-los contra uma doença que tem algumas consequências, né, Sim, lá na frente. Então, sim. acho que o melhor tratamento é a prevenção, né? Perfeito. Bom, eu não sei se a gente tem alguma pergunta, eu vou falar com a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutora. Boa noite, Fernanda. Temos algumas dúvidas aqui. A primeira delas é a seguinte: se as mulheres que tiram o útero correm o risco de contrair a doença? Sim. Não vão ter risco para câncer de colo de útero. Claro, tiraram o útero. Eu estou entendendo que tiraram o útero com colo, porque existem algumas esterectomias, Carlos, que fica o colo do útero. Tira o útero e fica o colo. Então, se tiver o colo, o rastreamento, a prevenção secundária, o Papa Nicolau, o teste HPV, deve se manter. Quem tirou o útero, pelo nosso Ministério da Saúde, poderia parar de fazer prevenção. Porém, realmente, a contaminação viral acontece tendo útero ou não tendo útero, porque pode acontecer em vagina, pode acontecer em vulva. Nós temos menos... a incidência de câncer de vagina e de vulva é muito menor, por isso que não se considera tão fortemente essa necessidade de se manter o rastreio do câncer. Mas, sim, a resposta é sim, pode contrair o vírus mesmo quem teve a retirada do útero. Até porque a senhora disse no início, né? Pele com pele, mucosa com pele, mucosa. Exatamente. Então, imagino que não seja... Nós estamos falando de uma das vias de infecção, mas temos outras. Verdade. Fernanda, tem mais perguntas? A última pergunta é sobre a questão, doutora, se puder reforçar um pouco mais sobre as doenças, né, que chamam mais atenção em relação ao HPV, e sobre a questão se tem também, se a pessoa foi exposta ao vírus e diagnosticada, se há a possibilidade da doença desaparecer espontaneamente, sem algum tipo de tratamento. Então, vou começar pela última. A doença pode desaparecer espontaneamente. Se for uma verruga genital, por questões até imunitárias, de higiene, tudo pode desaparecer, como pode aumentar. Então, cuidado, porque de repente as pessoas podem falar assim, vou esperar então eliminar. Pode evoluir, que não é um bom quadro. Isso mesmo, pode evoluir, então procure o seu ginecologista. As lesões precursoras do câncer de colo de útero também podem involuir. Então, das lesões precursoras, a gente tem lesão de baixo grau e lesão de alto grau. As lesões de baixo grau hoje já não são consideradas como precursoras de câncer. As lesões de baixo grau, elas podem regredir em até 90% das vezes, especialmente nas pacientes mais jovens. Então, lesão de baixo grau é o que antigamente era chamado de NIC1, neoplasia intraepitelial cervical grau 1, por exemplo. Lesões de baixo grau podem involuir e lesões de alto grau involuem em 40% mais ou menos. Então, tem mais chance de progredir do que de regredir. Doutora, muito obrigado. Esse é um tema que as pessoas têm muita curiosidade, elas sempre estão perguntando, sempre pedindo, e é muito bom escutar um especialista da área. Se eu pudesse resumir, procure o seu médico, faça os exames preventivos, tome a vacina, são maneiras que a gente tem de diminuir, né, a propagação do vírus e evolução da doença, né, para uma doença que seria um câncer, que é muito mais difícil o tratamento para a paciente. Muito obrigado pela sua presença, um bate-papo esclarecedor. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu queria só acrescentar uma coisinha, que
as pessoas estão esquecendo de usar o preservativo. E eu quero reforçar a importância, não é 100%, mas a importância de se usar o preservativo nas relações. Se for a relação homem e mulher, o preservativo masculino. Se for mulher, mulher, ou homem, homem, também a prevenção é importante. E melhorar o ambiente vaginal e a sua imunidade, qualidade de vida, né? Eu acho que é isso que... Cuidar como um todo. Como um todo. Então, quero agradecer a oportunidade, te parabenizar por essa iniciativa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigado a vocês, boa noite, até a próxima edição do Elas em Pauta. Até.